Mandado de injunção. Em primeiro lugar, é preciso destacar as correntes que formam objeto de debate na doutrina e no próprio STF, quando do advento da Constituição Federal/88 até a edição da Lei nº 13.300/16. São correntes sobre o mandado de injunção. Corrente não concretista. Para essa posição, os efeitos da decisão que julgar procedente o mandado de injunção devem ser os mesmos previstos originalmente para a ADO, ou seja, cabe ao Poder Judiciário apenas dar mera ciência ao órgão ou autoridade omisso. Essa corrente se baseia em um argumento de separação de poderes, que impede o Poder Judiciário de criar norma assumindo a posição de legislador. Aliás, não pode criar norma, nem tampouco determinar a aplicação de outra norma por analogia para suprir a omissão. Assim, cabe apenas dar ciência da mora ao poder competente. Essa posição conservadora é adotada pelo STF no julgamento do mandado de injunção 107/DF, até o ano de 2007. Corrente concretista. Para essa posição, o Poder Judiciário deve não apenas reconhecer a omissão e mora do poder público, como também suprir a omissão no caso concreto, seja com aplicação analógica de normas existentes para situações semelhantes, ou mesmo com a criação de condições para o exercício do direito no caso concreto. É denominada de corrente concretista porque cabe ao Poder Judiciário concretizar a Constituição com o fim de viabilizar o exercício de direito à liberdade ou à prerrogativa inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. Quanto ao modo como a solução é implementada, ou seja, se a solução é implementada de modo unilateral ou bilateral, com o auxílio do diálogo institucional e o apelo ao legislador com fixação de prazo, a corrente pode ser dividida em corrente concretista direta. É a solução unilateral. Nesse caso, o Poder Judiciário adota uma solução unilateral para suprir a lacuna e viabilizar o direito no caso concreto, de modo imediato e direto, sem providência de fixação de prazo e apelo ao legislador ou órgão omisso. Corrente concretista intermediária. É a solução bilateral e o diálogo institucional. Nesse caso, o Judiciário, antes de viabilizar o direito, faz apelo ao legislador ou órgão omisso para elaborar a norma em determinado prazo, sob pena de ele mesmo concretizar e viabilizar o direito. Caso a citada determinação não seja cumprida no prazo estipulado, aí sim o Poder Judiciário poderá viabilizar o direito, a liberdade ou a prerrogativa. Essa solução encontra amparo no artigo 8º, inciso 1, da Lei nº 13.300/16, segundo o qual, artigo 8º, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida a injunção para, inciso 1, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Inciso 2, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Quanto aos efeitos subjetivos da decisão, os limites subjetivos, a tese concretista ainda pode ser corrente concretista individual. Aqui, a decisão traz uma solução criada para resolver a omissão estatal apenas em relação ao caso concreto em julgamento. Exemplo, mandado de injunção 721, por meio do qual, diante da omissão legislativa, o STF determinou a aplicação da Lei nº 8.213/91, Regime Geral de Previdência, para disciplinar a aposentadoria especial de servidor público. Essa posição parece estar disciplinada no artigo 8º, inciso 2, da Lei nº 13.300/16, segundo o qual, artigo 8º, reconhecido o estado de mora legislativa, será deferida injunção para, inciso 1, determinar prazo razoável para que o impetrado promova a edição da norma regulamentadora. Inciso 2, estabelecer as condições em que se dará o exercício dos direitos, das liberdades ou das prerrogativas reclamados, ou, se for o caso, as condições em que poderá o interessado promover ação própria, visando a exercê-los, caso não seja suprida a mora legislativa no prazo determinado. Corrente concretista geral é a decisão que o Poder Judiciário dá em relação ao mandado de injunção.
Terá efeitos erga omnes e valerá para todas as demais pessoas que estiverem na mesma situação. Exemplo, mandados de injunção 670, 708 e 712, extensão do direito de greve aos servidores públicos, com base na legislação trabalhista do setor privado com eficácia geral.